Olá pessoal, aqui é o professor Anselmo, de Direito Constitucional, e agora você vai acompanhar um trechinho da nossa primeira aula, que vai tratar sobre poder constituinte, neoconstitucionalismo, história e aplicabilidade das normas constitucionais e alguns outros temas relevantes para essa parte introdutória do Direito Constitucional. Então se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço. Então pessoal, o primeiro tema que a gente vai tratar aqui no nosso curso de Direito Constitucional é o do poder constituinte originário, que é o poder que cria a Constituição, tá bom? Então ele é responsável pela criação, por isso originário. Então é uma manifestação da Assembleia Constituinte, né, como foi aqui de 88, para a criação de uma nova Constituição. E aí quais são os dois pontos principais que eu queria tratar com vocês nesse start, nesse início? Primeiro, essa ideia de que ele é o poder que dá origem ao novo ordenamento jurídico, então a Constituição, que é a base de todos os atos normativos, ela vai dar origem ao todo ordenamento jurídico vigente, né, que vai passar a viger, e também a ideia de ruptura do ordenamento jurídico anterior. E aqui, qual que é a ideia? Veja, a manifestação do poder constituinte originário não quer dizer que é a primeira Constituição que está sendo criada, mas sim que uma nova está entrando em vigor. E o efeito principal disso é a ruptura da Constituição passada. Então, por exemplo, tivemos aqui no Brasil a última Constituição, 67, há quem diga que a de 69 foi também uma Constituição. E aí, com a entrada em vigor da Constituição de 88, então a de 88 entrou em vigor, a de 67, naturalmente, ela encerrou, ela rompeu aqui esse lapso entre uma e outra Constituição, fazendo com que todas as normas anteriores à Constituição de 88, as normas constitucionais, elas fossem revogadas, retiradas do ordenamento jurídico, tá certo? Então, essa é a primeira ideia. A manifestação do poder constituinte dá origem a um novo ordenamento jurídico, e a consequência disso é a ruptura com o ordenamento jurídico anterior. Beleza? E aí, quais são as principais características do poder constituinte originário? Pessoal, sempre aqui originário, tá? Então, essa ideia de que ele é inicial, porque ele dá origem a um novo ordenamento jurídico, então ele cria novas normas constitucionais. Ele é incondicional, porque ele não se sujeita a condições pré-definidas, ele traz todo o direito novo, ele não se sujeita às normas gerais da Constituição anterior, nem às normas fundamentais, nem nenhum tipo de norma formal trazida pelo ordenamento jurídico anterior. E aqui eu queria fazer um esclarecimento, se puder voltar para mim. Veja pessoal, essa ideia da ruptura do ordenamento jurídico, ela vai balizar também esse conceito da incondicionalidade desse poder constituinte originário. E por que eu digo isso? Como você rompe o ordenamento jurídico, não seria necessário, não seria adequado que a nova Constituição se sujeitasse a alguma limitação. Porque se a ideia é trazer um novo direito, um novo ordenamento jurídico para toda a nação, não faria sentido você ter resquícios aí da Constituição passada, tá bom? Então, pense no seguinte, você tem uma ideia de que ele não pode ter limitações anteriores. E aí aqui a gente tem uma coisa que a doutrina traz, que é o chamado paradoxo da onipotência. A Constituição passada, ela não pode criar uma limitação para a Constituição futura. Essa é a ideia. E por quê? Porque imagine uma criatura que ela tem poderes ilimitados. Ela não pode criar uma pedra que nem mesmo ela possa carregar depois. Então, essa é a ideia da Constituição. Se ela é tão poderosa, podendo fazer qualquer coisa, como que ela pode criar uma limitação para ela mesma? Então, a Constituição não pode criar para ela uma limitação, sendo que, sobretudo, ela pode dispor. Tá certo? Então, essa ideia da incondicionalidade é que a Constituição ela pode dispor sobre tudo, e aí, a partir daí, você veda limitações impostas por constituições anteriores, tá bom? Justamente por essa ideia da ruptura do ordenamento jurídico. Beleza? Ficou claro? Então, a ideia incondicionalidade, ela não está sujeita a nenhuma limitação anterior. Tá certo? Então, vamos voltar para o slide. E aí, por fim, a ideia do poder que é ilimitado, também ele se confunde aqui, por vezes tem que tomar cuidado com a incondicionalidade, que é a ideia de que não reconhece um limite jurídico anterior. Na incondicionalidade, que a gente viu primeiro, não tem condições pré-definidas para você criar esse direito novo. No segundo ponto, que ele é ilimitado, você não tem limites até onde a Constituição nova pode chegar, tá bom? Então ele pode dispor sobre qualquer matéria de maneira inaugural ou repetindo matérias que tiveram previstas na Constituição anterior. E aqui, qual que é a única ideia, a única exceção que a gente traz para vocês? É o direito natural.
Aqui, pessoal, é um conceito da doutrina, a gente vai fazer esclarecimento para caso vocês verifiquem isso em algum livro que vocês estejam acompanhando, não fique em dissonância aqui com a nossa aula, mas para fins de OAB você sempre vai falar que é um poder inicial, incondicionado, ilimitado e permanente. Aqui no ilimitado, vocês vão ver na doutrina que traz alguns doutrinadores trazem a ideia da exceção do direito natural. O que significa isso? Existem alguns direitos, até da ideia trazida pelo justnaturalismo, que a gente vai ver um pouco mais adiante, que eles são concebidos pela própria humanidade, independente de uma norma formal. Por exemplo, o direito à vida. Você não poderia ter uma Constituição que banisse a vida, né? Não faria nenhum sentido. Então essas ideias de direito natural seria, em tese, uma limitação da Constituição. Mas aqui é uma discussão doutrinária, não se aplica para fins da OAB, tá bom, pessoal? Sempre na ideia de que é um poder inicial, incondicionado, ilimitado, e agora o permanente, que a gente vai tratar neste momento, tá bom? Poder constituinte originário permanente, essa característica de ele ser permanente. Por que é isso? Veja, imagine lá em 5 de outubro de 88, foi criada a Constituição, né, teve a Assembleia Constituinte e a promulgação da Constituição de 88. É possível falar que esse poder constituinte originário, ele se esgotou, o poder constituinte originário trazido, ele se esgotou em 88 com a promulgação da Constituição? Não, pessoal. E por que não? A qualquer momento o poder constituinte originário ele pode se manifestar. E qual que é a ideia aqui, voltando para mim de novo, para a gente explicar esse ponto? Por que o poder constituinte originário ele é permanente? Veja, a Constituição ela é trazida com o objetivo de atender os anseios daquele momento daquela nação. É possível que um ano depois verifique-se que aquela Constituição ela já não é mais adequada para aqueles objetivos que eram almejados anteriormente. E aí o poder constituinte ele vai se manifestar criando uma nova Constituição. Então, o poder constituinte ele é permanente, ele nunca vai se exaurir com a criação de uma Constituição específica, porque a qualquer momento, um mês depois, 6 meses depois, pode vir uma nova Constituição rompendo com o ordenamento jurídico anterior daquela Constituição então vigente, tá bom? A gente tem casos aqui no nossa história, né, das Constituições brasileiras, de 2 anos, 3 anos, em que o poder constituinte originário se manifestou de novo, retirando o ordenamento jurídico da Constituição anterior e trazendo uma nova Constituição para o nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, por isso que ele é permanente, ele nunca se esgota, porque a todo momento é possível que haja a necessidade de criação de uma nova Constituição, que é fruto do poder, da manifestação do poder constituinte, beleza? Então, ele é permanente por isso, qualquer momento, independente do tempo em que foi promulgada a última Constituição, o poder constituinte poderá se manifestar, beleza? Vamos voltar para a tela. Aqui também a ideia da ruptura, a gente traz uma problematização aqui em relação à Constituição pretérita e o Constituinte originário. O que acontece, pessoal? A gente tem uma Constituição aqui, nesse exemplo que a gente deu aqui em cima, de 67 e posteriormente a de 88. Eu disse para vocês que com a entrada em vigor da nova Constituição, a Constituição anterior, ela é simplesmente retirada do ordenamento jurídico. Mas qual que é a classificação que a gente dá para essa retirada? É uma revogação? É uma não recepção? O que a gente diz sobre isso? O que a doutrina estabelece sobre isso? Veja, o fenômeno da recepção, a gente vai ver mais adiante do nosso curso, um pouco mais para frente, é a ideia de que uma lei anterior, um ato normativo anterior à Constituição, se compatível com essa nova Constituição ele é trazido para o ordenamento jurídico, ele é recepcionado para o ordenamento jurídico, tá bom? E qual que é a base aqui para você considerar esse fenômeno da recepção? É lei, pessoal, ato normativo infraconstitucional, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente estabelece aqui é que não existe recepção entre normas constitucionais. O poder constituinte originário, ele não vai recepcionar normas da Constituição anterior, justamente por existir essa ruptura. O ordenamento jurídico, a nova Constituição, ele até pode repetir algumas normas que estavam previstas na Constituição anterior, mas ele não pode fazer essa remissão falando que a norma da Constituição de 67, por exemplo, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, tá bom? Então isso não permite, essa recepção de normas constitucionais não é permitida. E aí você me perguntaria, mas então qual que é o efeito, qual que é a classificação que a gente dá para essa ruptura do ordenamento jurídico? E a ideia, pessoal, de revogação, tá bom? A nova Constituição, ela revoga inteiramente a Constituição anterior, e aí ela vai dispor somente o que é necessário.
Porque pensa no seguinte, se a Constituição de 88 ela tem esse poder que é inicial, incondicional, ilimitado, ela pode dispor sobre tudo. Se ela opta por não dispor sobre um determinado tema que está previsto aqui na Constituição de 67, é justamente porque ela não quis trazer esse tema para uma seara constitucional, tá bom? Então não se pode interpretar, imaginar que foi recepcionada essa norma, tá bom? Então é revogado absolutamente e a nova Constituição ela vai dispor de tudo aquilo que entender adequado. Avançando aqui no nosso tema, a gente vai fazer a primeira questão para tentar, para colocar, clarear essas ideias que a gente trouxe, tá bom? Então a questão número 1, exame de 2018, aí da FGV. Vamos lá. Uma nova Constituição é promulgada, sendo que um grupo de parlamentares mantém dúvidas acerca do destino a ser concedido a várias normas constitucionais, as várias normas da Constituição antiga, tá bom? Então essa ideia de entrada em vigor de uma nova Constituição, cujas temáticas não foram tratadas pela nova Constituição. Como a nova Constituição ficou silente quanto a essa situação, o grupo de parlamentares, preocupado com possível lacuna normativa, resolve procurar competentes advogados a fim de sanar a referida dúvida. Os advogados informam que, segundo a sistemática jurídica constitucional brasileira, e aí temos que apresentar a alternativa correta. Então veja aqui a situação do problema. Uma Constituição nova, promulgada, e não trouxe previsões que existiam na Constituição antiga. Diante dessa potencial lacuna na interpretação dos parlamentares, qual que é a situação que os advogados deveriam aí, como deveriam orientar esses parlamentares? Então, alternativa A. As normas da Constituição pretérita que guardem congruência material com a nova Constituição serão convertidas em normas ordinárias. Não, pessoal, essa alternativa está errada porque sempre naquela ideia da ruptura, lembra? A ruptura do ordenamento jurídico. A nova Constituição, a partir do momento que ela entra em vigor, ela vai romper com todas as normas constitucionais previstas na Constituição anterior, beleza? Então, por ter essa ideia da ruptura, você não tem uma reclassificação dessa norma, baixar ela de constitucional para lei ordinária aqui, como está falando nessa assertiva, tá bom? Então, por essa ideia da ruptura, não é possível recepcionar, ainda que em grau hierárquico diferente. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. As matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição serão por esta recepcionadas. Aqui, pessoal, lembra que eu disse agora há pouco, não existe recepção entre constituições. A recepção ela se dá entre Constituição e lei, tá certo? Ou lei e Constituição. A lei anterior à Constituição ela pode ser recepcionada se estiver de acordo com os preceitos constitucionais da nova Constituição, tá bom? Não existe recepção entre Constituição pretérita e nova Constituição, tá bom? Aqui, pela revogação, pela ideia de ruptura do ordenamento jurídico, você também responderia essa alternativa, que também está errada. Então, alternativa C, as matérias tratadas pela Constituição pretérita e não reguladas pela nova Constituição receberão, na nova ordem, status supralegal, mas infraconstitucional. Então, aqui também é uma ideia de recepção com uma classificação normativa diferente, tirando do grau constitucional para um grau supralegal. Também está errado, pessoal. E aí, por quê? Vocês já devem responder aí, ruptura do ordenamento jurídico, pessoal. Não há possibilidade de uma norma constitucional da Constituição anterior ser trazida e permanecer em vigor após a promulgação de uma nova Constituição. A ruptura absoluta do sistema do ordenamento jurídico constitucional, tá bom? Então aqui, novamente, pela ruptura você responderia o item C. Por fim, o item D, a revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará de forma completa e integral, ocasionando a perda da sua validade. Exatamente, pessoal. Aqui, para explicar esse tema, só voltando comigo, por que ele está dizendo revogação tácita? Quando a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o que ela diz sobre revogação? Uma lei é revogada por outra lei quando ela expressamente o faz, ela destaca que há revogação, ou quando ela regula totalmente aquela matéria de um modo diverso. Nos termos da Lindbe, essa é a ideia de revogação. E aqui para o direito constitucional, é essa base que é trazida também. Se a nova Constituição entrou em vigor e ela regulou toda a Constituição, ela trouxe toda a matéria constitucional no mesmo patamar, mas tratando de maneira diferente essa questão,
você tem a ruptura do ordenamento jurídico e, via de consequência, você tem a revogação da Constituição. Mas e se a nova Constituição ela não trouxe uma matéria que era prevista anteriormente? Você tem a ideia de revogação tácita, que também se aplica lá pela ideia da LINDB. Uma norma constitucional posterior, ela regulou inteiramente a matéria de uma forma diferente. Então você tem a ideia de revogação tácita, tá bom? Então voltando para o slide, essa aqui é a nossa ideia de revogação tácita, porque ele diz o seguinte: revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará de forma completa. E integral, ocasionando a perda da sua validade. Beleza? Então, ainda que não disposto na nova Constituição, haverá revogação tácita. O que eu destaco aqui para vocês nessa questão? Sempre a ideia da ruptura, pessoal. A ideia da ruptura responderia essa questão aqui tranquilamente. Entrou em vigor a nova Constituição, não há que se falar em permanência das normas constitucionais previstas na Constituição anterior. Beleza? Você acabou de acompanhar um pequeno trecho da nossa aula. Para receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Um abraço!